saindo para gravar mais um episódio do podcast. Ela é uma norueguesa que mora no Brasil. Quase 13h30 da tarde, saindo para gravar mais um episódio do podcast. Hoje a gravação é do 9º EP dessa temporada e vai ser um EP muito especial para mim porque é com a Lauren Liv, que ela é uma norueguesa que mora no Brasil. Então ela tem uma carreira bem legal aí de dark synth e do metal e tem bastante história, né? Então, como é uma pessoa que nasceu fora do Brasil, mora num país que eu tenho muita vontade de conhecer, vai ser uma conversa bem interessante, assim, pra saber também como que é a cena metal lá e aqui, né? Como que foi essa experiência dela de vir de lá pra cá. E ela fala português, eu fiquei feliz porque eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa entrevista? Aí quando me indicaram ela, falaram, não, ela é norueguesa, mas ela fala português. Eu falei, gente, a menina fala super bem português. A nossa conversa antes do episódio, assim, foi bem legal e acredito que vai ser um episódio bem legal também pra gravar. E amanhã eu teria mais um EP também pra fazer, o 10º EP, mas eu acabei alterando, não vou fazer amanhã, eu precisei desmarcar por outras questões minhas, mas já tá com data também pra gente gravar, porém vai ficar pra próxima temporada e semana que vem acredito que tenha um último EP dessa temporada pra gravar também, mas ainda vou confirmar com a menina. E vou mostrar hoje um pouquinho pra vocês como que é esse bastidor. Hoje a gente vai gravar no Panza, na verdade é a segunda vez que a gente vai fazer a filmagem lá. É a segunda vez que a gente vai fazer a filmagem lá no Panza. A Mila sempre cede o lugar pra eu gravar lá. Eu fico sem jeito de ir toda vez lá, então dessa vez eu falei que eu ia precisar. E vou mostrar um pouquinho de como que é o lugar pra vocês, mas assim, não tem muito segredo. A gente chega, monta o tripé, arruma a câmera, testa o microfone, eu já tenho o meu roteiro, né, que eu sempre mostro pra vocês. Inclusive o de hoje eu precisei passar pra ela com antecedência, pra ela conversar com o marido dela, pra caso ela tivesse dúvida de alguma pergunta ali, ela já entendesse com antecedência. Mas como é gravado os episódios, como são gravados os episódios, eu sempre deixo em aberto pra pessoa, se precisar alterar, mudar, excluir, incluir e perguntar
quero mais que seja publicado. Então, assim, é super normal. Enquanto estou a caminho, vou estar dirigindo, eu vou conversando com vocês. Eu falei no vlog da semana que eu tinha terminado de ver Emily em Paris e voltaria a assistir Gossip Girl. Acabei que eu não fiz isso, né? Eu terminei a Emily e acabei indo assistir Vinagre de Maçã, que é uma série, na verdade uma minissérie que entrou na Netflix faz poucos dias aí, é meio recente, acho que no começo de fevereiro, e é baseado numa história real. Então eu queria falar um pouquinho dessa série, né, porque tudo eu tiro uma lição, eu gosto de trazer uma reflexão do que eu assisto. Eu terminei de ver hoje de manhã na hora que eu tava tomando café, e eu já tinha feito uma vez aqui um episódio em que eu falava sobre como as redes sociais influenciam, ou como que as redes sociais estão influenciando vocês, né, as pessoas. Às vezes a gente vai se deixando levar pelo que a gente acompanha, pelo que a gente segue, e quando vê tá fazendo coisas que já não são mais da gente e não são mais a gente, né? E foi isso que a série mostrou muito, assim, de como uma rede social, uma pessoa, uma influência, tanto boa como errada, negativa, pode fazer mudanças na vida da pessoa. E quando digo mudanças, elas podem ser positivas, negativas, e no caso da série, foram muito negativa por conta de mentiras. Pra quem não assistiu ou não pretende assistir aí, eu vou dar spoiler, tá? Já avisando. Ela teve um problema de saúde e ela não queria fazer o tratamento de métodos, né, tradicionais. Ela precisaria amputar o braço, passar por químio, radioterapia, várias coisas, várias medicações, todo aquele processo, né, que uma pessoa quando tá com algo grave passa. E daí ela começou a compartilhar a história dela, porque ela falou, eu não quero seguir com um tratamento tradicional, eu quero tentar um tratamento, uma medicina mais alternativa, e por conta disso ela procurou pessoas que trabalham com esse meio alternativo. Então ela pesquisava muito sobre o que ela tinha, e ela pesquisava muito sobre a questão da medicina alternativa. Ela não queria seguir o que normalmente nós procuramos fazer, né? E nisso ela começou a se identificar muito com a forma de tratar a saúde dela do meio alternativo, que eram por conta de sucos, meditações, tinha, digamos assim, clínicas especializadas nisso, nessa forma de tratamento, era muito conversado, era tudo muito natural, né? E ela passou a fazer parte desse grupo e passou a dar palestras, a contar as experiências do como ela melhorou depois de um tempo, enfim. Mas, digamos assim, foi uma melhora meio falsa, né? Meio que assim, ela achou que ela tinha se curado, mas na verdade não. E conforme ela foi compartilhando a história dela ali na série, né? No blog, na verdade, ela compartilhava no blog. E isso aconteceu por volta de 2010 ali, quando ela começou com essa história. Muitas pessoas passaram a seguir ela, acompanhar a história dela, inclusive a Belle, que foi a pessoa que usou da história dela, usou das histórias de pessoas com os mesmos problemas para ganhar dinheiro em cima. Por quê? Ela viu a oportunidade de dizer, essa pessoa tem isso, eu vou dizer que eu tenho isso também e vou começar a ganhar dinheiro. Então, assim, da forma que a menina fazia lá a vida dela, ensinando as pessoas a se cuidarem com métodos naturais, de como que ela foi passando durante o tempo ali, né, o tratamento, as coisas que ela fez, a Belle já viu uma forma de ganhar dinheiro em cima disso de forma mais inovadora. Fez um aplicativo ensinando as pessoas a terem uma alimentação mais correta, passar a usar uma alimentação mais saudável, uma forma de vida mais saudável. Só aquela coisa, né? Mentira tem perna curta,
mentira tem um prazo de validade, né? Então muita gente assim se encantou com ela, com as histórias que ela contava, só que conforme ela acompanhava a verdadeira história, ela trazia pontos para a história dela. Então assim, ela conhecia pessoas que tinham problemas de fato de saúde, para aprender, digamos ali, o que elas sentiam, o que elas passavam, que sintomas que aconteciam ali durante aquele tempo, que grau que estava o problema de saúde daquela pessoa, ela passava a trazer para a vida dela. Então ela compartilhava. Então ela inventava doenças, ela inventava situações. E conforme ela foi inventando, as pessoas foram admirando ela. Nisso ela foi ganhando conhecimento, ela foi repercutindo, né? Ficando famosa, tendo dinheiro, ela comprou uma casa. E nisso ela foi envolvendo outras pessoas que ela precisava ter ali no ciclo para poder fazer o site dela acontecer, o aplicativo dela acontecer, ela crescer. Ela quis lançar livro também. Então assim, ela começou a envolver várias pessoas no meio ali. E conforme foi passando o tempo ali, muitas pessoas passaram a perceber que aquilo ali estava muito estranho, tinha algo estranho ali. Então foram vendo que mentiras foram sendo descobertas. E, como eu disse, a mentira tem perna curta, e tem de fato. Até porque assim, ela criou um personagem em cima de um problema que ela ouvia de outras pessoas. Então quando eu digo assim, como a rede social influencia a gente, tanto bom como negativo, é por conta disso. Então assim, hoje em dia assim, para crescer na internet, crescer no digital, viralizar, as pessoas têm feito coisas absurdas. E você ter a atenção de um público, ter a atenção das pessoas, ter uma fama, querer um sucesso, ganhar dinheiro de maneira rápida talvez, é algo que atrai muita gente. Então o que vocês têm acompanhado nas redes sociais? É uma pergunta que eu já fiz naquele vídeo. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui pra vocês. O que vocês têm acompanhado nas redes sociais? Quem que vocês têm seguido nas redes sociais? E parado pra pensar, será que essa pessoa realmente é isso que ela tá falando? Será que essa pessoa realmente vive essa história? Será que isso que ela fala é uma história real? Será que o que ela tá recomendando realmente vale a pena? Porque assim, hoje em dia é muito fácil todo mundo criar um personagem e crescer na internet, né? Ou todo mundo virar, ter um perfil, começar a contar história, e a gente é muito moldado ali, muito a ouvir histórias, né? Ouvir histórias. Desde que o mundo é mundo, a gente escuta histórias, né? Histórias para criança dormir, histórias de livros, histórias dos filmes, tudo é uma história, né? Então é muito fácil hoje você criar uma história, vir com uma história fictícia, real, não sei, e crescer com isso. Só que tudo tem um prazo de validade, né? E muitas pessoas às vezes acabam se iludindo por conta disso. Outro ponto que eu achei interessante é que assim, eu sempre li muito sobre serial, muito sobre pessoas perigosas, né, digamos assim. Eu sempre vi muito programa investigativo, então eu percebi traços de psicopatia nela, até mesmo na personagem ela trouxe isso muito evidente, que é muito natural de pessoas que têm algum padrão de comportamento meio duvidoso. Ela criava situações em que ela fazia as pessoas acreditarem no que ela estava falando. Então assim, a história dela foi acontecendo conforme ela foi falando nas redes sociais, criando aquele personagem, mas ela também criava situações no momento que ela estava com a pessoa. Se ela via que a pessoa estava saindo da história dela, estava começando a desacreditar naquilo, ela vinha com alguma situação. Ela começava a chorar, ela começava a contar mais uma história triste, ela começava a manipulação de outra maneira para fazer com que a pessoa ficasse na teia dela, como se fosse uma aranha colando a pessoa numa teia. Isso é um traço muito narcisista, né? Que usa muito também daquela questão do... Eu esqueci o termo agora, mas além de manipulação, tem um outro termo. Lover bomb, acho que é esse o termo. Lover bomb. Que ela faz uma coisa assim de você acreditar tanto que ela é uma pessoa incrível, e no final você tá tão na história dela, tá tão envolvido ali naquela situação, que se ela vê que ela não precisa mais de você, ou se ela precisar te descartar ou jogar a culpa em você, ela vai jogar. Isso é muito narcisista também, né? É um traço muito narcisista. Então, tudo que eu tô falando aqui, gente, vocês podem pesquisar, porque tem artigos na internet, tem histórias sobre isso, pesquisas, e ela trouxe muito isso, assim. Então, eu acredito que seria legal alguns psicólogos
trabalharem esse tema da série é um conteúdo que falta às vezes, assim. Então, já que querem compartilhar histórias, querem compartilhar conhecimento, compartilhe coisas reais, compartilhe por que ela agiu dessa maneira. Eu gosto muito de pegar uma série e analisar uma série, analisar um filme. Eu gosto de ter essa visão de tirar uma lição dali do que eu tô assistindo, do que eu tô vendo, ouvindo. E essa série me fez refletir muito, assim, eu sempre fui uma pessoa de ter o pé atrás com tudo e com todo mundo. Então, eu já conheci pessoas que tinham traços muito parecidos com o dela. E o como ela destrói pessoas à sua volta também, né? Isso é uma coisa que ela trouxe muito claro ali também no personagem. Ela estragou amizades entre pessoas que não tinham nada a ver com a história dela, mas ela quis envolver pra ela. Enfim, gente, é um negócio assim cabuloso, mas eu recomendo vocês assistirem pra poderem refletir mais sobre isso, né? Então, eu achei uma minissérie muito interessante. É uma história real, é uma história baseada, né, em uma situação que aconteceu de fato. Vocês podem até pesquisar. E vou ver o que eu vou assistir de próxima série aqui. Inclusive eu tô assistindo Outlander, que eu acho que comentei, acho que apareceu em algum outro vlog meu aqui. Mas é uma série mais de história, né? Então essa tem muitas temporadas, eu ainda tô vendo a primeira temporada, talvez um dia eu traga sobre ela, mas é uma história que envolve muita história de momentos históricos mesmo. E algumas bandas aí que cantam músicas envolvendo a Escócia, histórias dessa época, mas eu trago outro dia pra falar um pouco envolvendo a música também aqui pra vocês. Oi, gente, cheguei aqui, já estou estacionando, eu vou mostrar pra vocês. O Panza fica aqui, ó, aqui atrás já. Bem facinho de vir, depois eu coloco o endereço pra vocês aqui na descrição, pra vocês conhecerem. A Mila é super querida, cede o lugar pra mim sempre pra fazer. Eu vou ver onde ela separou dessa vez, que a outra vez eu tinha feito bem aqui na varandinha ali onde tem a placa. Mas eu não sei como que vai ser hoje. O Panza já é aqui ao ladinho da coice de mula. A outra vez ainda não tinha a placa do coice de mula, não estava aberto, eles estavam organizando ainda. Bom, a gente começou a organizar aqui as coisas no Panza. A Lauren ainda não chegou, mas a gente tá organizando mesa, cadeira, tripé, tudo aqui pra poder gravar. E vou tentar mostrar um pouquinho dos takes aqui pra vocês. Mais um episódio do podcast gravado. Adorei, gente. Já tirei dúvidas até da Noruega, inclusive, pra viajar. Não é barato. Triste, mas quero. Inclusive saímos agora, a gente vai... A gente chegou aqui no Rust Beer, Coffee and Beer. Vamos ver como é que é, a gente não conhece aqui ainda. Eu já não lembro o nome do meu café, mas é café gelado com caramelo. E o teu aqui é soda italiano? Soda de maçã verde. Ai, adorei o canudinho. Já vou tomando esse coisa. Nossa, é bem gostoso. Derrubou. Já fiz caca aqui. Já derrubei na roupa. Criança. Bem criancinha.
Ai, eu adoro esses lugares que tem espelhos diferentes. É uma janela em formato de espelho. Na verdade, é um espelho em formato de janela. Eu achei sensacional o banheiro feminino com essa moldura. Arrasou.